a misericórdia, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bom dia, povo santo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e se eu tivesse o dom de profetizar, e a minha fé movesse as montanhas, se não tiver amor, de nada valerá. Se eu vendesse tudo que eu tenho, os órfãos e viúvas alimentar. Bom dia, Bruno Maia. Bom dia, Diego Holanda. Sabe a intenção, se não tiver amor, Se não tiver amor, de nada valerá. se não tiver amor, de nada valerá, Shelley. Senhor, entra lá no céu, não vão entrar. Fica adiante os aplausos. Se o coração não é capaz de perdoar, o amor é sofredor e não é passageiro. O amor é paciente, o amor é verdadeiro. Preciso andar com Jesus, amor, e viver aqui teu reino. Venha teu reino, Senhor, faça a tua vontade. Põe em mim um coração que te agrade, Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Que te agrade. Se o coração não é capaz Te perdoar. o amor é sofredor e não é passageiro. O amor é paciente, o amor é verdadeiro. Preciso amar com Jesus, amor, e viver de teu reino. Casa Delgarda. Que venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Põe em mim um coração que te agrade. Venha o teu reino. Faça a tua vontade. Põe em mim um coração que te agrade, Senhor. Que te agrade, Senhor. Senhor, que te agrade, Senhor. Bom dia, povo santo. Ponha teu reino. Ponha em nós um coração que te agrade, Senhor. Louvado seja, louvado seja. É óbvio porque eu estou voltando nessa música hoje, né? E vamos estudar exatamente Coríntios 13. E tem tantas formas de se dizer isso, né? Tantos jeitos tão profundos de se meditar sobre essa grandeza que é o amor. Existe algo tão especial a ser vivido e visto quando perpassamos nossa vida no amor.
Ouso dizer que esse é um dos textos mais complexos de Paulo. Não de entendimento literário, mas de aplicabilidade. A aplicabilidade desse texto fica muito vulnerável, porque olhamos para ele de uma forma muito simples, o jeito que Paulo fala, mas como é complexo fazer isso acontecer. Como é complexo você conseguir adentrar a este mistério. Eu vou querer começar com a versão da Bíblia da CMBB e depois eu vou para a minha corriqueira de hoje. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Eu vou ler o... Poxa, desculpa, errei, gente, perdão. No capítulo 2, olha mesmo, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vivais na ignorância. Ele faz, e estudamos no capítulo a semana passada. E ele termina o capítulo dizendo: aspirais os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar um caminho incomparavelmente superior. Na primeira parte ele mostra que o serviço dos dons, depois a unidade com o Espírito para poder ter o dom, porque ele não quer que a gente viva na ignorância. Mas sendo que agora ele vai mostrar um caminho superior. Aqui é dito incomparavelmente superior. Na linguagem de hoje diz assim: eu poderia falar todas as línguas, que são faladas na terra e até no céu. Mas se eu não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas se não tiver amor, seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Você conseguiu imaginar alguém que falasse todas as línguas faladas na terra e as do céu? Que pessoa inteligente! Que pessoa cheia de talentos humanos assim, espantosos. Mas se não tiver amor, se isso não for usado com amor, se nisso não tiver sabedoria, é que eu gosto de lembrar que, por exemplo, a intelectualidade muitas vezes nos deixa arrogante e nos separa dos mais ignorantes ou dos ignorantes. Nos deixa com a sensação de ser maiores. Não é verdade? Mas a sabedoria não é intelectualidade, porque a sabedoria nos deixa humilde, nos deixa próximo. Estou parando para que você vá pensando nisso. Bota o dedo aqui em Coríntios e abre comigo a primeira carta de João, que a gente já viu. Só para fazer uma pequena memória, para justificar o que eu vou dizer nos versículos seguintes.
capítulo 1, versículo 15 da primeira carta de São João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação das riquezas, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Capítulo 4, versículo 7, da mesma carta de São João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus foi manifesto entre nós. Deus enviou seu Filho único para que vivamos por Ele. Nisto está o amor. Se formos nós que amamos a Deus, mas não foi Ele que amou e enviou seu Filho, que nos oferece como expiação dos nossos pecados. Amados, se Deus amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Deus ninguém jamais viu. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é consumado. Se amarmos uns aos outros. E a última passagem, que João fundamenta sobre o amor, porque era bom a gente recordar realmente. Deixa eu ver se aqui. Capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que ouviste desde o início, que amemos-nos uns aos outros. Não como Caim, sendo do maligno, que matou o seu irmão, inveja. Por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que a dos seus irmãos era justa. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odiar. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece morto. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, nem permanecerá nela. Nisso consiste o amor. Jesus deu a vida por nós. Ora, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui riquezas nesse mundo e vê o seu irmão passando necessidade diante dele e fecha os olhos, como pode dizer que o amor de Deus permanece em si? Sigamos. Versículo 2 de Coríntios 13. Se eu falasse o dom de profetizar e se eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se eu tivesse fé a ponto de remover montanhas, eu vou usar uma palavra mais do lugar, mas não tivesse amor, de nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, até entregasse o meu corpo para a glória, mas não tivesse amor, de nada aproveitaria. Versículo 2 e 3 aqui da outra versão. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos,
e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tiver amor, não seria nada. Poderia dar tudo que tenho, até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, isso não adiantaria de nada. Irmãos, isso põe, eu vou usar a expressão, põe em xeque, e eu creio que muitas vezes lemos esse texto, como diz os franceses, a passant, como se não fosse conosco. Até porque temos muita dificuldade de definir amor. Haja visto a gente vê, principalmente agora pelo Instagram, né? Pelo Facebook, o quanto as pessoas dizem que amam e depois deletam as mensagens. Quantos os amores são para sempre, que duram meses ou só anos. E como o comportamento das pessoas que dizem que amam não bate com as definições bíblicas de amor. Paulo aqui pegou pontos especialíssimos. Primeiro ponto que ele pega, intelectualidade. E chama do intelectual alguém que faz barulho humano só. Pim! Todo mundo escuta. Quem conhece, quem tem o dom, tem a audição e escuta, né? E você reconhece o sino que é tocado, né? Então, quem se depara com uma pessoa muito inteligente reconhece sua inteligência. São Paulo acha isso questionável. Profecia é o dom de estar na realidade para guiar as pessoas para o futuro. Fosse uma pessoa capaz de ter esse dom assim de forma extraordinária, mas se for usado com soberba, se for usado com arrogância, se for usado em causa própria, se for usado para aparecer, para a sua própria vaidade, o amor se afasta de tudo isso. Aqui entra o terceiro elemento, que é fé. E na fé ele coloca uma grande complicação. Né? Antes da fé ele fala da ciência. Se você fosse capaz de ser o melhor médico do mundo, o melhor advogado do mundo, o melhor engenheiro do mundo, o melhor terapeuta do mundo, o melhor professor do mundo, se tivesse acumulado em você toda essa ciência, capacidade de entender todas as coisas que acontecem na Terra, com que causa e para que causa você teria tudo isso? Mas se você tivesse o dom de dizer a uma montanha, ande, e ela andasse. Jesus disse que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria esse monte ande e ele andaria. Mesmo que você tivesse o dom, né? Há uma passagem bíblica que diz, que a gente leu há pouco tempo, mas Senhor, eu não preguei no teu nome. Eu não curei no teu nome. Eu te conheço. Porque com os textos que a gente leu lá em João, o que faz Deus me reconhecer é a minha permanência nele. Ou seja, se eu verdadeiramente tive experiências de amor, é igual, ou é a conclusão, ou é o fato de que eu estou em Deus. Porque o meu espírito é egoísta, é vaidoso, é orgulhoso, é prepotente, é arrogante. E o amor não mora nesses lugares.
O amor não é capaz de viver nesse lugar. Por quê? E aí São Paulo começa a definir. Porque quando você lê a primeira parte, você está certo. Mas o que é esse amor? Como eu sei que eu estou amando? E aí é onde cai por terra, a maioria dos nossos conceitos a respeito de amor. E nos mostra o quanto gostamos de coisas, o quanto somos idólatras de coisas, o quanto somos dominadores de coisas. Ele usa até o exemplo de Caim, né, João? Quer saber se você ama? Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, que é seguro, né? Não é orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz alguma coisa certa. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé. Tem esperança porque tem fé. É paciente porque tem fé. Se vocês entenderam a lógica de Paulo, vocês estão entendendo o quanto o nosso amor é imperfeito. Por isso, o quanto é imperfeito a nossa pertença a Deus. Porque quem ama permanece em Deus. Então é por isso que somos tão frágeis. Porque nos rendemos às amarguras, porque nos rendemos à irritação, à impaciência, à vaidade, porque desistimos fácil de coisas e pessoas, porque nos falta o sentimento da pertença de Deus, que é o amor. Gostamos de coisas, mas não amamos. Somos apaixonados por coisas, mas não amamos. Ainda não amamos. Por isso somos tão relativistas ao amor. Por isso somos tão de gangorra na vida de Deus. Porque o nosso amor é muito superficial. Ele não está no âmago da nossa alma para que ele transpire em nós, que ele saia pelas minhas atitudes, pelo meu olhar e pela minha boca. Porque tudo que Paulo descreveu aqui é o que eu falo, é o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu sinto. E eu só sentiria desta maneira se estivesse cheio de amor. Amor de Deus. Esse amor é necessário para que a gente vá a um outro patamar. Mas é difícil, alguém botou aqui, gente. Difícil, hein? É difícil. Mas precisa ser uma decisão. É difícil, talvez, a gente constatar que a gente pensa que ama e não ama. Até mesmo pessoas como quem tem filhos, né? Eu amo muito meu filho, mas às vezes a gente diz que ama, mas não deixa a pessoa livre. A gente diz que ama, mas sufoca. A gente diz que ama, mas investe nos filhos para ter retorno mais tarde. Isso é egoísmo. Isso é vaidade. Isso
Quantas pessoas você disse que ama e hoje você nem fala mais? Você desistiu. João, lá nas leituras que eu fiz, disse que quem ama dar a vida pelo seu irmão, ou seja, está sempre ligado a ele e não desiste dele. O amor é eterno. O amor é uma consciência contínua. Por isso o amor não passa. Porque o amor é uma das coisas que eu vou levar daqui. Porque quem ama permanece em Deus. Quando eu morrer com esse corpo mortal, que vai para Deus é o amor. Porque eu permaneci ligado a Ele por conta do amor. Então eu vou para o amor perfeito. Versículo 8. O amor é eterno, existem mensagens espirituais, porém elas duram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, como também terminará. Pois os nossos dons que conhecemos e as mensagens espirituais que conhecemos são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus que vai voltar, então o que é perfeito desaparecerá. Você entendeu agora o que é a Geena? Quando Jesus volta e vier julgar os vivos e os mortos, quem tiver amor permanecerá nele. Quem não tiver, desaparecerá. Porque se não há, onde há luz não há trevas, se a luz do universo, o amor de verdade estiver diante da luz, as trevas desaparecerá. Quem tiver luz, soma-se à luz. Quem não tiver, sumirá, porque a luz consumirá as trevas. Entendeu? Por fim, só tem um jeito de ir para o céu, é amando. Aí eu acho lindo quando ele diz, aí depois de fazer tudo isso, botar a gente e chega e diz, porque quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas agora eu sou adulto. Parei de agir como criança. Então, ele chama as pessoas que não têm amor, ligados à carne, aos sentimentos de carne, de apego, de idolatria, de egoísmo, de carência, de desejo de saciamento de vontade, todos os espíritos carnais. Não é amor. E vão ficar aqui na terra. Por isso que Jesus explicou que do lado de lá, do outro lado do rio, não terá mais irmão, irmã, pai, mãe, marido, mulher. Porque não vai permanecer no amor. Quando você encontrar de verdade o amor perfeito, você não ama mais diferente. Você ama todos iguais, então não tem mais essa diferença. Por isso que chega Maria e os primos de Jesus, e Jesus diz, minha mãe, quem é meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, eu amo todos iguais. Mamãe e meus irmãos são mais um. Que eu amo tanto e tanto quanto. Versículo 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaraçado, mas depois veremos face a face. Tudo que eu estou tentando falar a vocês aqui é imperfeito.
Porque só um dia veremos face a face. Só um dia. Só um dia perderemos essa necessidade de Caim. Só um dia. Se formos nos rendendo ao amor, e o amor de Deus for nos transformando, um dia seremos plenos dessa luz. E à medida que o amor de Deus vai entrando, vamos deixar de agir como criança. Como adulto, Paulo entregou sua vida, como diz João, quem ama, entrega a sua vida pelos irmãos. Gasta-se pelo Evangelho. Fácil só de cantar. E o povo acha esse texto bonitinho, né, irmãos? Porque o amor, ele tem percalços que nos leva muitas vezes a neste mundo sofrer. Porque ele nada contra a maré. E você precisa ser muito adulto para amar tanto pessoas e deixá-las livres. Não cobrar a conta. Não cobrar de volta. Não exigir do outro. Amar quieto. Amar deixando o outro ser o que ele pode ser e não o que eu quero que ele seja. Amar porque de verdade eu enxergo Cristo no outro. Eu deixei de falar como criança, que quer tudo para si. Eu deixei de sentir como criança, que só se preocupa com seu próprio umbigo e matar sua fome, matar seu sono, teu brinquedo. Eu parei de pensar como criança que tudo é meu, que o mundo gira em torno de mim. Eu me tornei adulto. Entendi que não é sobre mim. Ao contrário, sai de mim para o outro. Não é sobre mim, é sair de mim. O que agora temos é uma imagem imperfeita, é verdade. Agora, o meu conhecimento é imperfeito. Minhas atitudes são imperfeitas. Meu jeito de pensar é imperfeito. Como eu ajo é imperfeito. Mas depois conhecereis o que é perfeito, assim como eu conheço. Sou conhecido por Deus. O amor te conhece. O amor te quer. O amor quer te dar. Mais dele. Por isso Jesus diz que está à porta e bate. Mas você deixa ele entrar? Você deixa o amor entrar? Se o amor entrar, você vai ficar doce. Para o mundo bobo, livre. Quem está refletindo isso com vocês não tem esse caminho resolvido não, irmãos. Posso confessar a vocês que eu já caminho no amor, mas estou longe de mergulhar na profundidade desse texto. Longe. Mas o amor de Deus me encontrou. E eu luto para me transfigurar todos os dias como um adulto na fé. Que esse amor passe, repasse, santifique, seja. Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a mais importante delas é o amor.
A fé me leva a mudar de vida. A esperança me leva a perseverar, que os que perseverarem alcançarão. E o amor me transfigurará e me ligará a Deus. É só assim. Só assim que é possível viver essa experiência. Foi isso. Foi isso que vimos Jesus fazer. Foi isso que vimos Jesus fazer. Pensem nisso, irmãos. E se abram ao amor de Deus. Se abram ao amor de Deus. Troque esse jeito de gostar. Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Gente, eu quis te esquecer. Outros caminhos eu te percorri. E me afastei do E amor. a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução, mas solução não existe sem ti. Enche agora o meu coração. Amor, meu amor, onde ficou o meu viver? O meu ser, meu poder, iluminou a meu olhar. Seu mar, querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Sei que não mereço, Mas tu és amor. horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi. Mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar, estendendo a mão para me mostrar Obrigado, o Jesus. maior dos dons, o dom de amar. Quero sentir essa voz, tua presença agora, falando ao meu coração, carinho, bem e emoção. Quero pra sempre em minha vida, qual cicatriz aqui. Quero levar este amor para todos que eu for, aonde eu for. Aonde eu for, o amor precisa viver em mim. Eu preciso ser encontrado neste amor. Porque o amor nos encontrou. Mas você deixou o amor entrar? Quem domina teu ser? Quem te domina? Tudo que vejo, tudo que quero, tudo aquilo que canto, tudo que espero, toda a paz que eu tenho, vem de você. Deseja a Deus, deseja a Deus, deseja a Deus. Desejos, tudo que eu preciso, todas as cores, todo o amor que eu sinto, vem de você. Vem de você. Luz que brilha o imenso mar, Oh, sol de primavera no azul do céu. Do teu lado eu sigo, eu caminhar, meu bem querer, teu coração.
você. Deixe Deus entrar, Ele é amor. Permaneça nele. Caminhe nele. Queira. Meu coração, Queira. minha razão, tudo vem de você. Tudo vem de você, Senhor. Tudo. A Ti a honra, a glória, o poder para sempre. Deixem o amor entrar, irmãos, e transformar em vocês em outra coisa. Porque tudo que vemos com os nossos olhos carnais é imperfeito. O jeito que vivemos é imperfeito. O jeito que queremos é imperfeito. O jeito que gostamos é imperfeito. Só se o amor entrar, seremos outras, parecidos com eles, e moraremos no céu. No céu. Faremos muita gente que está em torno de nós viver no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe neste dia, nesta semana que inicia. Que o amor de Deus nunca te falte. Shalom. Shalom. Maria, mãe intercessora, que aprendeu a amar acima de todas as coisas, fica conosco. Medita, gente. Se puder, curte. Se puder, envia para alguém. Faz esse amor chegar mais longe. Bem mais longe. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Faz tanto tempo, mas não esqueci o teu